Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Como não amar esse Deus maravilhoso que nos predestinou desde antes da fundação do mundo? Abba, Pai, vamos louvar. Sou mais que vencedor, e ativar minha confissão. Como duvidar de ti, se me ensinaste a discernir entre o bem e o mal de meu corpo carnal. Hoje vivo em liberdade, foi por teu amor que me adotaste, meu Deus. Fui feito por ti, predestinado por ti, para em tua graça viver. Foi por tua eleição que sou teu filho, meu Deus. Fui escolhido por ti, para este tempo viver e tua palavra repartir. Como não te amar assim? Em tua graça sou feliz. Me ensinaste que sou teu, que sou mais que vencedor, e ativar minha confissão. Como duvidar de ti, se me ensinaste a discernir entre o bem
tua palavra repartir. Tu és nosso Pai, nosso amado, Deus mesmo, e vivemos por tua graça. Abba, Pai. Escolheste minha vida e agora reino em ti, Senhor. Tu és meu Pai, és meu amado, Deus mesmo, o grande pastor. Me mostraste minha herança e já conheço minha identidade. Por tua graça livre sou do pecado e da maldade. Escolheste minha vida e agora reino em ti, Senhor. Tu és meu Pai, és meu amado, Deus mesmo, o grande pastor. Me mostraste minha herança e já conheço minha identidade. Por tua graça livre sou do pecado e da maldade. Toda minha ignorância tua apagaste. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Não vivo mais em trevas, vivo em tua vontade. Por tua graça eu tenho salvação. Por tua graça ancorado sou, Senhor. Abençoado sou com toda a bênção. Por tua graça eu vivo em liberdade. Por tua graça minha consciência é libertar. Nada me falta. Abba, Pai. Escolheste minha vida e agora reino em ti, Senhor. Tu és meu Pai, és meu amado, Deus mesmo, o grande pastor. Me mostraste minha herança e já conheço minha identidade. Por tua graça livre sou do pecado e da maldade. Toda minha ignorância tua apagaste. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Não vivo mais em trevas, vivo em tua vontade. Por tua graça eu tenho salvação. Por tua graça ancorado estou, Senhor. Abençoado sou com toda a bênção. Por tua graça eu vivo em liberdade. Por tua graça minha consciência é libertar. Nada me faltará, porque tu comigo estás. Nós cremos, por isso falamos, chamando as coisas que não são como se já fossem. Abba, Pai. Eu criei, por isso falei. E as coisas que não são, eu chamarei a boa batalha da fé. Com meu Deus eu pelejarei.
Espírito. Abba, Pai. Eu criei, por isso falei, e as coisas que não são, eu chamarei a boa batalha da fé. Com meu Deus eu pelejarei. Um espírito de poder e de amor, de domínio próprio tu me tens dado, Deus, e por isso na leve tribulação, agora reino em ti, meu Deus. E no meio da tempestade, no dia mau e na solidão, posso ouvir tua voz, meu Deus, que me diz, filho meu, sempre contigo estou. Tudo está bem, Senhor. Tudo está bem em ti, meu Deus. Tudo está bem, tudo obra para bem. Eu amo a ti, meu Deus. Tudo está bem, Senhor. Tudo está bem em ti, meu Deus. Tudo está bem, tudo obra para bem. Eu te louvarei, meu Deus. Graças, papai. A semeadura dos filipenses. A lei da semeadura é uma regra geral que ensina que cada pessoa colhe o que planta, em intenções e ações. Uma das maiores demonstrações de maturidade em uma congregação é o zelo que seus membros dedicam ao ato de semear. A congregação dos filipenses exercitava o cuidado em se manter firme semeando, atitude que está manifestada nas declarações do apóstolo Paulo, que vemos no versículo a seguir. Filipenses 4, 10.
Regozijei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, ou o vosso benefício, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo se refere aqui ao cuidado quanto à colaboração financeira dos irmãos filipenses e os suprimentos entregues por eles ao apostolado. Naqueles tempos não havia a facilidade para enviar um donativo ou uma semente como há agora. Aquela igreja tinha cuidado com o apóstolo, pois já haviam recolhido por meses a semeadura, que estava acumulada por conta de circunstâncias que desconhecemos. Talvez prisão do apóstolo, ou até mesmo na dificuldade para viajar com os valores e suprimentos pelas estradas. Tinham que aguardar o momento e a disponibilidade de um portador fiel depositário para viajar com o montante. Vamos ao próximo texto, verso 11. Não digo isto como por necessidade, privações passadas, porque já aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância em que eu estiver. Tanto sei estar humilhado, vivendo em condição de humilhado ou estar rebaixado à simplicidade, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez, disse Paulo. As pessoas sem entendimento acabam por considerar a necessidade ou as etapas de escassez como sinônimo de pobreza. Paulo não se via como pobre, nem nunca havia sido, pois era de família nobre e cidadão romano. Entretanto, o cuidado ministerial o levou a ter que enfrentar circunstâncias que somente ele poderia explicar. Então ele afirmou, verso 13: para todas as coisas, ou provas, eu tenho a força para suportar e administrar em Cristo que me fortalece. Esta declaração jamais eliminaria a responsabilidade da congregação em respaldar e suprir seu ministério. Veja, verso 14. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Associados em dar e receber, ou plantar e colher. Vai aqui um corte muito especial. Os filipenses não se consideravam alheios ao ministério de Paulo, nem o viam como o único responsável pelas igrejas. Eles eram associados, ou sócios do apóstolo nos assuntos do reino. Veja a evidência disso no verso 16. Porque até para Tessalônica enviastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure intensamente o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que cresça em vossa conta. O fruto da semente, a colheita. É exatamente este o entendimento que devemos ter no que se refere à semeadura. Servir, respaldar e suprir o ministério e aqueles que ministram, e também plantar para nós mesmos podermos colher em todo o tempo. Ao Senhor, toda honra e toda glória.
Eu vivia na lei, me sentia culpado. Será que sou salvo? Conheci a verdade, a mensagem da cruz, a graça de Cristo. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. O inimigo destruído não pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. Destruído não pode me tocar. Com Cristo vou andar. A luz que me guia, o amor que me envolve, nunca vou parar. Estou liberto, livre do pecado, salvo, sempre salvo. Olá abençoada com todas as bênçãos, uma vez mais aqui para a ministração do puro, perfeito e completo Evangelho da Graça. O título deste tema, desta ministração de hoje é O Filho do Homem. No Antigo Testamento, a expressão Filho do Homem aparece frequentemente como sinônimo de homem mesmo, referindo-se a um membro da raça humana. Vamos ver isso no livro de Lucas, quando ele descreve a genealogia de Jesus. No final, ele o relaciona a Jesus como descendente de Adão. Lucas 3,38 diz assim, o finalzinho: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha que interessante, né? Não sei se você já tinha prestado atenção nisso. Nos livros históricos, os chamados evangelhos, que não são evangelhos, são livros históricos. Jesus é rotineiramente referido com um título enigmático: Filho do Homem. Uma expressão curiosa, talvez. O que significa isso? Essa expressão é frequentemente associada à precariedade da humanidade, à fragilidade da humanidade, à pequenez dessa humanidade diante de Deus. Mas também está ligada ao plano de Deus. Deus faz deste pequeno homem terrenal o mestre da criação, cobrindo-o de coisas boas. O salmista, ele pôde então exclamar com espanto: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, ou seja, a raça humana, para que te preocupes com ela? Isso está no Salmo 8, verso 4. Exposto isso, podemos concluir que, embora um homem não tenha intervindo na estação de Jesus, claro, porque não houve intervenção do ser masculino, na gestação de Jesus, nós sabemos
que apenas o ventre de Maria, como mulher, é que incubou, né, o feto que iria nascer, Jesus. Apesar disso, isso não priva, né, Jesus do direito de ser humano e, consequentemente, de ser chamado Filho do Homem, por 88 vezes no Novo Testamento. É verdade. Isso também poderia se aplicar ao próprio Adão. Quando ele foi formado, nem homem nem mulher intervieram, não é? Adão não teve participação nenhuma humana em sua gestação. Ou sua geração, não houve gestação, né? Foi uma criação direta. Jesus de Nazaré, que não teve participação de homem em seu nascimento, foi chamado de segundo Adão, filho do homem. O primeiro significado da expressão filho do homem refere-se à profecia de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Diz assim o texto: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e lhe o apresentaram. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, que não será destruído. Com base nesse texto acima aí, né, que nós acabamos de colocar na sua tela, vemos que a descrição Filho do Homem era um título messiânico. Isso mesmo. Jesus é aquele a quem foi dado o domínio, a glória e um reino. Quando Jesus usou essa expressão em referência a si mesmo, ele estava reivindicando esta profecia, o Filho do Homem para si. Os judeus daquela época deviam estar intimamente familiarizados com a expressão Filho do Homem e a quem ela se referia, ao Messias que eles aguardavam. Jesus estava se proclamando o Messias, que não foi aceito por eles. Naquele tempo, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, Mateus 16, 13 a 19, vamos encurtar aqui, não vamos ler tudo, mas todo o contexto aqui. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Um segundo significado da expressão Filho do Homem é porque Jesus era verdadeiramente um ser humano. Deus chamou o profeta Ezequiel também de Filho do Homem por 93 vezes no profeta Ezequiel, livro do Antigo Pacto. Deus estava simplesmente chamando Ezequiel de ser humano. Um filho do homem é um homem. E Jesus era plenamente Deus, conforme João capítulo 1, verso 1, mas também era um ser humano, conforme João 1, 14. E em 1 João, ou primeira carta de João, capítulo 4, verso 2, ali nos diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o que tem de importância em reconhecer que Jesus veio em carne? Esta declaração reforça a importância de se reconhecer que o grande Deus havia se manifestado em carne humana. Por isso ele era o Filho do Homem, porque também era homem. Exatamente, Jesus, o Filho de Deus, era essencialmente Deus. E Jesus também era o Filho do Homem. Ele era essencialmente um ser humano. Mas por que se Jesus era o Messias, profetizado, tão esperado pelos judeus, quando se apresenta ao seu povo, o lado humano dele sobressai mais do que o lado divino? Ele
o faz, ele aparece mais como filho do homem do que como filho de Deus. Para entender isso, nós temos que voltar ao princípio da humanidade. Quando Jesus foi criado, ou quando Deus criou o homem. A humanidade foi criada à imagem de Deus e projetada para viver uma vida de comunhão com Deus. Deus formou Adão, o primeiro homem da terra. Veja o que está em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja, é importante você perceber aí que o homem foi formado da terra, ou seja, ele é terrenal. Deus soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão. E o homem é, portanto, responsável perante ele, perante Deus, como seu Criador. Por essa razão, Deus o chamou ao homem, Adão, para prestar contas de si mesmo, pessoalmente diante dele, o que não aconteceu com nenhum dos animais. Ou seja, você se lembra do texto que diz que Jesus, na viração do dia, ele procurava Adão, modo de falar, ele sabia onde ele estava, mas ele se manifestava a Adão para que Adão desse contas. Como é que foi o seu dia? Como é que está tudo por aí? Não é? Que interessante isso. Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Isso está em Gênesis 2:15. E disse Deus a Adão que ele poderia comer de qualquer árvore do jardim, todas, exceto uma, a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, que estava no centro do jardim. A consequência de fazer isso, ou de provar dessa árvore da ciência do bem e do mal, do fruto da árvore, seria a morte. Isso está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Pecado é o ato de desobediência e rebelião contra Deus. Não importa se há uma lei falando sobre isso. A lei é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Nesse momento, conhecido como a queda da humanidade, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. A introdução do pecado no mundo por Adão e Eva colocou a terra e todos os seus habitantes sob a maldição do pecado. Gênesis 3, 14 a 19. O pecado trouxe o julgamento de Deus sobre a humanidade, o que acarretou na punição da morte eterna. Veja Romanos 6,23, está aí na sua tela. Porque o salário do pecado é a morte. No entanto, em seu grande projeto, ciente de que tudo iria ser cumprido, evidentemente, porque ele que estava no controle, Deus abriu um caminho para que os humanos encontrassem o perdão dos pecados. Portanto, tornou-se necessário que um segundo Adão aparecesse. Um filho do homem que pudesse reparar ou restaurar aquilo que o primeiro havia perdido. Portanto, esse segundo Adão foi associado ao pecado. Embora não tenha cometido pecado, ele se tornou pecado por causa dos seus escolhidos. Ao ir à cruz, ele se tornou o Cristo, o ungido, o Messias. Um Cristo, então, é um homem que é ungido por Deus com o Espírito Santo. Interessante isso. Nós somos seus filhos, Cristos. Atos 10, 38 diz assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E em Hebreus 1:9, Paulo diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros.
Assim, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, passou no teste de permanecer irrepreensível, levou os pecados da humanidade desde o primeiro Adão e os carregou em seu corpo até a cruz. Quando ele morreu, seu sangue foi aceito como justo e serviu como pagamento pelos pecados. Com sua morte, o velho Adão primeiro morreu. A humanidade que ressurgiu dele. Quando ele ressuscitou com um corpo de glória, ele gerou filhos para a glória. Porque todos os filhos de Deus tinham sido destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Hebreus 2, 10, então, nós estamos aqui numa sequência, caminhando para um clímax maravilhoso. Hebreus 2,10 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, que havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. E por causa de sua obra e de seu sacrifício perfeito, Jesus, que é ungido, tornou-se o nome acima de todo nome, por toda a eternidade. Ainda é nos dias de hoje. Desde a cruz, desde a sua morte e ressurreição até hoje, o nome sobre todo nome, o nome de Deus é Jesus. Jesus Cristo. Filipenses 2,9 fala exatamente isso. Por isso Deus também o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Conclusão. A expressão Filho do Homem, no Antigo Pacto, era utilizada por Deus para fazer referência à condição humana, à condição de humanidade em que os homens estavam e que Deus utilizava para seus propósitos. No Novo Pacto, tanto nos livros históricos quanto nas cartas do apóstolo Paulo, Filho do Homem refere-se diretamente e exclusivamente à pessoa de Jesus de Nazaré. É importante que você tenha isto em mente. Filho do Homem, então, para nós, foi Jesus de Nazaré. E também referia-se aos homens, à situação humana em que os homens se encontram. Com esta palavra nós encerramos esta rápida ministração. É importante para elucidar alguns que porventura possam estar perguntando o que é esta expressão Filho do Homem. É exatamente isso que nós colocamos a você e nós esperamos que você aproveite, que você desfrute e que você, através desta simples, porém importante exposição, que você tire suas dúvidas e que você se torne aclarado de toda e qualquer informação diferente a esta. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, será até a próxima ministração. Até lá, e declaro a você um dia, uma semana extraordinária e maravilhosa, com os anjos ministrando a seu favor. Tchau. Nada pode nos abalar, nada mais pode mudar, porque ele decretou consumado está. Vamos confessar. Senhor, Pai. Nada pode me abalar, nada mais
pode mudar tudo que ele decretou. Consumado está. Foi ele quem te escolheu, foi ele quem te abençoou, pelo que ele já te deu. Hoje viverás. Este é o plano que ele estabeleceu. Declarar e confessar e dizer que sempre está reinando Em vida. não vendo as circunstâncias desse mundo, porque as situações Irão cooperar para se manifestar a glória de Deus. Graças, papai. É o teu evangelho que nos faz reinar e me faz reinar, papai. Graças, Senhor. Que me socorre, papai. Só o teu evangelho. Nada pode me abalar, nada mais pode mudar tudo que ele decretou. consumado está. Foi ele quem te escolheu, foi ele quem te abençoou, pelo que ele já te deu. Hoje viverás. Este é o plano, este é o plano que ele estabeleceu. Declarar e confessar e dizer que sempre está reinando Em vida. não vendo as circunstâncias desse mundo, porque as situações irão cooperar para se manifestar a glória de Deus e dizer que sempre está reinando Em vida. não vendo as circunstâncias desse mundo, porque as situações irão cooperar para se manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Para se manifestar a glória de Deus. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.